Estamos investigando mais uma alegação sobre os Simpsons preverem um grande evento noticioso. A alegação mostra uma captura de tela de um episódio de 2002 de Os Simpsons, onde Donald Trump toca um orbe brilhante com dois homens que parecem do Oriente Médio. No mês passado, o presidente Trump fez exatamente isso com o rei da Arábia Saudita e o presidente do Egito. Então, será que os Simpsons realmente previram o futuro? Os Simpsons são engraçados, disfuncionais e estranhamente proféticos. Por mais de 3 décadas, essa família animada tem previsto de tudo, desde descobertas científicas até eventos mundiais. Lembram-se da pandemia do coronavírus? Trump na Casa Branca? Até a inesquecível performance de Lady Gaga no Super Bowl? Os Simpsons previram tudo isso. Mas, com 2024 chegando, uma pergunta arde intensamente. Quais profecias selvagens Springfield tem reservadas para nós a seguir? Prepare-se para ter sua mente explodida enquanto exploramos essas previsões chocantes que vão te deixar perguntando: isso é apenas um desenho animado ou um vislumbre do futuro? Terceira Guerra Mundial. O ano de 2024 tem sido uma montanha-russa, especialmente no que diz respeito às relações internacionais e conflitos globais, com muitas nações poderosas envolvidas em guerras amargas e a ameaça de uma grande guerra maior do que nunca. De acordo com previsões de especialistas como o ex-espião da CIA Andrew Bustamante, podemos estar nos estágios iniciais da Terceira Guerra Mundial. Com a Rússia e a Ucrânia envolvidas em uma batalha sangrenta, relações tensas entre os Estados Unidos e a China devido a Taiwan e uma série de outras crises internas e internacionais engolfando várias regiões do mundo, a situação é preocupante. Na rara ocasião de nossa civilização descer ao caos total e uma Terceira Guerra Mundial eclodir, as cenas poderiam se assemelhar a este episódio dos Simpsons de novembro de 1987. Nesse curta especial dos Simpsons, originalmente exibido no The Tracy Ullman Show, Homer Simpson acorda toda a sua família cedo pela manhã, anunciando que a Terceira Guerra Mundial havia começado e que as bombas estavam caindo. Temendo por suas vidas, todos correm freneticamente para o abrigo antibombas em 18 segundos, antes de Homer finalmente revelar que tudo era uma brincadeira para testar o tempo de reação deles. Homer repete isso algumas vezes, irritando ainda mais sua família, até que eles finalmente o trancam no abrigo e voltam para a cama. Este conto satírico foi citado muitas vezes por futuristas e crentes em teorias da conspiração, mas nunca houve um momento em que essa previsão tenha sido mais precisa do que em 2024. No sábado, 13 de abril, o Irã chocou o mundo ao lançar cerca de 300 mísseis e drones em direção a Israel, em retaliação a um suposto ataque israelense ao seu consulado em Damasco, ocorrido em 1º de abril. Embora as relações entre Israel e Irã não fossem boas há muitos anos, esse massivo ataque aéreo foi a primeira vez na história que o Irã atacou diretamente o território israelense, fazendo com que muitos temessem que essa escalada pudesse levar à Terceira Guerra Mundial. Com potências mundiais como os Estados Unidos e praticamente toda a Europa apoiando Israel e nações poderosas como a Coreia do Norte e a Rússia apoiando o Irã, surgiram especulações de que essa poderia ser a escalada que finalmente desencadeia a Terceira Guerra Mundial. Será que essa horrível previsão dos Simpsons se concretizará em 2024? Esperamos que não. O Trump em 2024. Entre todas as previsões estranhas e selvagens feitas por os Simpsons, a emergência de Donald Trump como presidente dos Estados Unidos pode ser uma das mais precisas. Em março de 2000, os Simpsons lançaram um episódio intitulado Bart to the Future, onde Bart viaja décadas no futuro e descobre que sua irmã Lisa acabou de se tornar presidente dos Estados Unidos e precisava salvar a nação dos danos causados por seu predecessor, o presidente Trump. A parte mais louca dessa previsão foi que Trump nem era político naquela época. Ele era simplesmente um empresário bem-sucedido e estrela de reality show. Mas, 16 anos depois, esse episódio se concretizou, para o choque de todos. No entanto, os Simpsons fizeram mais uma previsão sobre Trump e, em 2024, a história pode se repetir novamente. Em outro episódio de Bart to the Future lançado em 2015, Homer Simpson pode ser visto voando em frente a um letreiro ao fundo que dizia Trump 2024. O ex-presidente eventualmente anunciou em 15 de novembro de 2022 sua candidatura para a presidência novamente, trazendo essa previsão à realidade. À medida que as eleições dos Estados Unidos se aproximam, muitos fãs aguardam ansiosamente para ver se os produtores de Os Simpsons foram mais uma vez precisos em suas previsões. É o show do Cypress Hill.
Em 19 de maio de 1996, os Simpsons lançaram mais um episódio profético intitulado Homerpalooza, que seguiu as aventuras selvagens de Homer e sua turma após um acidente louco que o levou a ser contratado como atração de um show de horrores para o festival Lollapalooza. A família Simpson acabou viajando com o grupo de hip-hop Cypress Hill, que fez uma participação especial no episódio. Na sua apresentação final, Cypress Hill se apresentou no Royal Albert Hall junto com a Orquestra Sinfônica de Londres, que originalmente havia sido contratada para a apresentação de Peter Frampton devido a uma confusão hilária. Enquanto este episódio foi visto como apenas mais uma piada excêntrica da série, ele acabou se revelando uma previsão muito precisa. Em março de 2024, o trio de hip-hop composto por B. Real, Sen-Dog e Eric Bobo usou as redes sociais para anunciar seu próximo show no Royal Albert Hall com a Orquestra Sinfônica de Londres. Embora ninguém esperasse por esse movimento, os Simpsons fizeram a previsão 28 anos atrás, e os fãs não conseguem superar como os dois eventos se alinharam perfeitamente. Com o show marcado para 10 de julho de 2024, esta pode ser considerada uma das previsões mais precisas de Os Simpsons para 2024, estabelecendo completamente o legado da série como um espelho preciso que retrata eventos da vida real décadas antes de acontecerem. Óculos de realidade virtual, Apple Vision Pro. Além de previsões de desastres e desgraças, os Simpsons também fizeram algumas profecias tecnológicas fascinantes, como o desenvolvimento do novo produto inovador da Apple, o Vision Pro. Lançado em 2 de fevereiro de 2024, este novo gadget busca reduzir a lacuna entre o mundo digital e o mundo real, nos conduzindo a uma nova realidade onde o homem pode finalmente se fundir com as máquinas. Em meio ao burburinho e hype em torno de seu lançamento, muitos fãs começaram a apontar como o Vision Pro se parecia exatamente com um gadget de um episódio dos Simpsons intitulado Friends and Family. Nesse episódio de 2016, o Sr. Barnes contrata Marge, Bart, Lisa e Meg para testar sua mais recente invenção, um headset de realidade virtual que tem uma semelhança impressionante com o Apple Vision Pro, permitindo à família Simpson simular a vida no mundo digital. Após uma fase de teste bem-sucedida, este gadget foi então lançado ao público, e o caos se instalou quando essa mania tecnológica varreu a cidade fictícia de Springfield. Muitos cidadãos perderam a noção do espaço, andando contra postes e até caindo em bueiros. Essas cenas proféticas se concretizaram em 2024, após o lançamento do Apple Vision Pro, quando começaram a surgir notícias de toda a América relatando pessoas andando diretamente em ruas movimentadas enquanto usavam o gadget e muitas outras ficando tão perdidas no mundo virtual que se colocavam em perigo. Mas será que esse episódio é realmente uma profecia do que está por vir ou a Apple simplesmente se inspirou no gadget fictício e decidiu criar uma versão real? Deixaremos isso para você decidir. A inteligência virtual rebelde é. O ano de 2024 viu avanços significativos no mundo da inteligência artificial e no desenvolvimento de robôs inteligentes que podem funcionar quase tão eficazmente quanto os humanos. Já se foram os dias em que máquinas avançadas estavam limitadas apenas à imaginação de escritores de ficção científica e filmes. Agora estamos mais próximos dessa realidade do que imaginamos. Mas, ao tentarmos tornar as máquinas mais inteligentes, também poderíamos estar caminhando para nossa própria destruição como espécie. Poderiam a inteligência artificial e os robôs inteligentes acabar com a raça humana como a conhecemos? Os Simpsons parecem pensar assim, como evidenciado por suas muitas tentativas de alertar o mundo sobre como poderia ser o futuro do nosso mundo caso os robôs assumissem o controle. Em um episódio de outubro de 1994 intitulado It and Scratch Land, Homer Simpson e sua família viajam para um parque de diversões de alta tecnologia controlado por robôs. Desde o início, Marge nota como todo o lugar era centrado em torno de um tema violento, o que a deixava desconfortável. Seus temores seriam confirmados depois de uma série de eventos que de repente transformaram os robôs em seres malignos, que começaram a assassinar as pessoas presentes no parque. Enquanto a maioria das outras pessoas foi evacuada de helicóptero, Homer, sua esposa e filhos ficaram para enfrentar a horda de robôs malignos, que eles eventualmente conseguiram derrotar para salvar o parque. Em outro episódio, o Sr. Barnes, chefe de Homer, substitui toda a sua equipe de trabalhadores por robôs, despedindo todos, exceto Homer, que foi encarregado de treinar os novos substitutos. Os robôs também eventualmente se tornaram malignos e quase destruíram a cidade de Springfield antes que as pessoas liderassem uma revolta contra eles e os eliminassem de vez. Por mais estranhos que esses enredos possam parecer, há uma chance de que eles não estejam tão longe da verdade. Veja, em 2024, nossa compreensão da robótica evoluiu tanto que agora temos robôs de inteligência artificial capazes de replicar alguns comportamentos humanos e replicar
nossas realidades. Já existem restaurantes na China totalmente equipados com funcionários robóticos que recebem pedidos, atendem clientes e servem comida sem nenhuma intervenção humana. Máquinas semelhantes a humanos também têm assumido indústrias e negócios, e há grandes temores de que o futuro do trabalho humano possa ser ainda mais sombrio do que é hoje, com milhões de pessoas enfrentando o desemprego. Poderiam os robôs de inteligência artificial assumir completamente alguns empregos em grandes indústrias como os Simpsons previram? Isso parece muito provável, considerando onde estamos hoje. No entanto, essa nem é a parte mais assustadora. Especialistas têm constantemente expressado temores de que a inteligência artificial tenha mostrado sua capacidade de se tornar senciente, o que significa que ela pode pensar de forma independente, tomar decisões, sentir e até mesmo desenvolver sua própria consciência. De acordo com as revelações de Blake Lemoine, um ex-engenheiro de software sênior do Google que foi demitido após revelar segredos aterrorizantes sobre a inteligência artificial do Google teve que ser urgentemente desligada depois que parecia ter alcançado um nível assustador de consciência e foi capaz de manter conversas semelhantes às de uma pessoa comum. Embora seja improvável que 2024 seja o ano em que a inteligência artificial finalmente se torne rebelde, também pode marcar um ponto crucial nesse futuro aparentemente inevitável. Aurora boreal na realidade. Enquanto os Simpsons fizeram várias previsões políticas e tecnológicas, às vezes suas previsões também podem se centrar em eventos naturais, como a incrível aurora boreal. Em maio de 2024, foi registrado um fim de semana notável em que milhões de pessoas ao redor do mundo assistiram às luzes do norte iluminarem os céus em todo o hemisfério norte, em um deslumbrante espetáculo de beleza natural. Espectadores dos Estados Unidos, Canadá, Europa, China e além apreciaram a sinfonia épica de cores criada por uma tempestade geomagnética extrema. Fotos desses belos e dançantes feixes de luz encheram as redes sociais. No meio de tudo isso, algumas pessoas na internet começaram a traçar paralelos entre a aurora boreal e uma cena do episódio da 7ª temporada de Os Simpsons, 22 Short Films About Springfield. Embora essa cena não possa ser classificada como uma previsão, o episódio captura uma interação engraçada entre o superintendente Chalmers e o diretor Skinner, que tenta culpar as luzes do norte por um acidente culinário. Chalmers então responde, dizendo, aurora boreal? A esta hora do dia, nesta parte do país, localizada inteiramente dentro da sua cozinha. E assim, um meme nasceu, um que viveria na infâmia da internet por décadas, reaparecendo em 2024. Assim que as luzes do norte iluminaram os céus, milhões de usuários de redes sociais começaram a postar o meme como se fosse um sinal, adicionando mais um destaque à lista de anedotas e profecias de Os Simpsons. Mas nem toda previsão dos Simpsons é baseada em sátira. Algumas realmente têm o poder de determinar o futuro do nosso mundo, como os robôs inteligentes e outros avanços tecnológicos. O buraco negro. O episódio 510 de Os Simpsons contém uma das cenas mais assustadoras já vistas na série, e embora tenha uma abordagem satírica, a trama segue uma tragédia que nunca deveria se tornar realidade. Exibido em 7 de outubro de 2012, essa paródia de A Maior História de Todos os Tempos segue a história de como Springfield foi engolida por um enorme buraco negro. Tudo começou quando os cidadãos de Springfield foram ao Centro de Ciências para testemunhar a ativação de um novo supercolisor subatômico. Durante a apresentação, o professor Frin ativa a máquina e, para a fascinação de todos, ela realmente funciona. No entanto, a excitação rapidamente se dissipou após nada realmente empolgante acontecer, e todos foram embora desapontados. Mas, depois que todos saíram, duas partículas colidiram silenciosamente uma com a outra, criando um pequeno buraco negro que então flutuou para fora. Mais tarde, Lisa notou o buraco negro e decidiu movê-lo para que não sugasse todos os moradores de Springfield. Mas depois de escondê-lo no porão e convencer a todos a não jogarem nada lá dentro, Marge, Homer e Bart começaram secretamente a depositar seu lixo no buraco negro. Na manhã seguinte, ele havia crescido tanto que sugou quase tudo que os Simpsons possuíam. Depois que todos começaram a jogar seu lixo no buraco negro, ele ficou tão grande que eventualmente engoliu toda Springfield, transportando-os para um mundo alienígena onde seu lixo era considerado um tesouro. Embora nosso planeta não esteja nem remotamente próximo da possibilidade de ser aniquilado por um buraco negro, os cientistas conseguiram criar um em laboratório já em 2019. Mesmo que os buracos negros sejam invisíveis e muito difíceis de estudar, essa simulação ajudou os especialistas a entenderem, até certo ponto, como eles funcionam. Em 2024, alguns cientistas também assumiram a tarefa de criar outro buraco negro para observar mais detalhadamente as propriedades dessa força universal misteriosa. Além disso, cientistas da Universidade de Tel Aviv, em Israel,
anunciaram no início do ano que descobriram o maior buraco negro já observado por humanos em nossa galáxia, embora se saiba muito pouco sobre ele até agora. Embora a ameaça de um evento catastrófico envolvendo um buraco negro não esteja nos planos para 2024, essa não é uma possibilidade que muitos estejam dispostos a descartar. Existem teóricos da conspiração que acreditam que o fim do mundo pode vir pelas mãos dessa força destrutiva. A comida de realidade virtual. Explorando sua caixa de profecias, os roteiristas de Os Simpsons revelaram outro episódio que pode espelhar a realidade que estamos prestes a entrar em 2024. Em um de seus episódios mais famosos, Homer e Marge desfrutam de um delicioso food de realidade virtual enquanto usam headsets de RV para completar a experiência gastronômica. Isso nos faz questionar se até mesmo a comida se tornará digital nos próximos dias. Por mais louco que isso possa parecer, essa tecnologia de ponta não é mais apenas um sonho. Neste ano de 2024, uma empresa chamada Aerobunkets RMX revelou uma nova tecnologia capaz de simular uma experiência gastronômica digital como nunca vimos. De acordo com a empresa, essa jornada multissensorial oferece uma refeição de 7 pratos, todos os quais parecem ser simples combinações. Porém, após colocar o headset de realidade virtual, a mente pode ser alterada para experimentar sabores em muitas formas e formatos. Por exemplo, uma única mordida pode ser alterada para ter gosto de bife, ao mesmo tempo, de frango, alterando a percepção do gosto pelo cérebro. Essa tecnologia oferece uma tela em branco que pode ser preenchida com o que o comensal desejar. Além disso, a Aerobunkets RMX também oferece uma experiência de arte interativa e imersiva durante a refeição, bem como entretenimento multissensorial que vai além da gastronomia tradicional. Embora esse luxo esteja atualmente disponível apenas para um público limitado, pode ser uma questão de tempo antes que todos comecemos a saborear comida digital, exatamente como os Simpsons previram. O tradutor de bebês. Após Herbie ficar completamente falido no último episódio da terceira temporada de Os Simpsons, ele tenta inventar algo que o torne rico novamente e eventualmente teve a ideia de um tradutor de bebês. Esta máquina brilhante era capaz de interpretar os balbucios habituais de um bebê para o idioma inglês, resolvendo um dos maiores problemas com os quais todos os pais lutam. Embora essa invenção pareça irrealista, ela se tornaria realidade 30 anos depois, em 2024, após uma empresa chamada Zoldruin anunciar o lançamento de um aplicativo capaz de traduzir o choro de bebês e determinar exatamente o que eles querem usando aprendizado de máquina, inteligência artificial e uma série de dados coletados ao longo do tempo. Essa startup suíça acredita que poderia entender facilmente o que os bebês estão tentando dizer e ajudar tanto os pais veteranos quanto os novos a entenderem melhor seus bebês. A empresa também acredita que o aplicativo poderia ajudar na detecção precoce de disfunções patológicas, como problemas respiratórios, doenças cardíacas e deficiências auditivas, juntamente com distúrbios do desenvolvimento, como o autismo. Embora definitivamente não seja um dispositivo perfeito capaz de traduzir corretamente a fala dos bebês, parece ser um passo na direção certa, e quem sabe quão avançada essa tecnologia estará nos próximos anos. Os carros do futuro. Desde a invenção do automóvel e do avião, muitos futuristas e cientistas têm se fascinado com a ideia de fundir os dois para criar uma única peça de tecnologia, e de acordo com um episódio dos Simpsons, isso poderia se tornar realidade mais cedo do que imaginamos. No episódio 15 da 16ª temporada do programa, Bart e Lisa têm um vislumbre de como seria o futuro para sua família, e em uma das cenas, Homer e Bart são vistos viajando pela cidade em seus carros voadores. Essa fascinante invenção era capaz de se locomover sem usar pneus e nem mesmo tocava o chão. Considerando o quanto o mundo tem antecipado a invenção de carros futuristas capazes de flutuar ou até mesmo voar, 2024 pode ser o ano em que tudo se tornará realidade. De acordo com o fabricante chinês de carros elétricos XPeng, os clientes poderão encomendar seus novos carros voadores já no final de 2024. Sua mais recente invenção, o Shounout, é uma fusão de baixa altitude entre um carro com um visual elegante e uma aeronave capaz de voar curtas distâncias. A empresa também afirma que o carro não foi construído para os habitantes das cidades escaparem do trânsito, mas sim para áreas rurais onde as atividades de viagem aérea não vão perturbar o fluxo de tráfego nos céus. De acordo com as promessas feitas pela empresa, os clientes que fizerem pré-encomendas em 2024 terão seus carros entregues em 2026. No entanto, eles não são os únicos experimentando nesse campo ainda não explorado da ciência. Uma fabricante baseada na Flórida chamada Donon Aerospace também tem trabalhado em sua própria versão de um carro voador pessoal, que foi revelado em março de 2024. Este veículo elétrico para 2 pessoas, semelhante a um drone,
Apresenta um design elegante e um sistema operacional tão intuitivo que a empresa afirma que uma criança de 4 anos poderia dirigi-lo. É pequeno o suficiente para caber em uma garagem e funcional o suficiente para levar as pessoas de um lugar para outro sem se preocupar com o tráfego. Como os Simpsons previram, será que o futuro da Terra realmente estará repleto de táxis aéreos, carros voadores e automóveis que desafiam nossa realidade atual? Apenas o tempo dirá. A tecnologia de holograma. Outra invenção de alta tecnologia prevista pelos Simpsons foi a tecnologia de holograma, apresentada em um episódio intitulado Bart to the Future. Nas cenas que se desenrolaram, Bart pode ser visto recebendo um holograma convidando sua banda para se apresentar em um clube, como substituto do correio tradicional ou do e-mail. Embora seja improvável que o mundo substitua os e-mails por correspondência holográfica, a tecnologia avançou significativamente nos tempos recentes, especialmente em 2024. Um bom exemplo disso ocorreu em abril de 2024, quando uma equipe de cientistas da Universidade de Tóquio revelou uma grande descoberta que lhes permitiu criar displays holográficos 3D realistas usando a tela comum de um iPhone. Enquanto abordagens convencionais para holografia focam no uso de emissores de laser caros, de pouca utilidade prática, os pesquisadores por trás dessa nova tecnologia acreditam que sua abordagem inovadora poderia levar a desenvolvimentos dramáticos no campo. Se essa tecnologia eventualmente se tornar comum, poderíamos ver novas abordagens para jogos de realidade virtual, treinamento e operações militares e até mesmo para redes sociais. Outra invenção holográfica é uma caixa do tamanho de uma máquina de venda automática, criada por uma empresa chamada Portal, que permite a qualquer pessoa transmitir imagens em tempo real de si mesmas de qualquer lugar do mundo. Já disponível para venda por cerca de $100 mil, essa notável invenção também poderia ser utilizada para reuniões à distância, aulas de fitness, jogos e até mesmo apresentações de negócios. A empresa também oferece uma versão menor chamada Port LM, um dispositivo retangular de 2 metros de altura que também funciona como a versão maior. Imagine um mundo onde pessoas comuns podem enviar e receber hologramas simplesmente de seus smartphones, sem nenhum equipamento volumoso. Isso poderia nos conduzir a uma nova era de comunicação digital, e os Simpsons poderiam dizer que viram isso primeiro. Agora, Jornada para Marte. Em 13 de março de 2016, os Simpsons lançaram um episódio intitulado As Crônicas de Marge e Ann, que acompanhou a história da família Simpsons e sua tentativa de embarcar em uma jornada interplanetária para Marte. Tudo começou com a visita da família à Exploração Incorporada, uma empresa que trabalha na criação de uma colônia em Marte e busca voluntários para a missão. Depois que Lisa se inscreve, a família fica arrasada ao vê-la partir para sempre, então eles também se inscrevem e passam as próximas 2 semanas vivendo em uma casa simulada de Marte nas instalações. Mas, depois que todos os testes foram feitos, todos, exceto Marge e Lisa, falharam e, eventualmente, as duas foram selecionadas para a tarefa. Infelizmente, toda a operação acabou sendo falsa e as duas nunca foram a lugar algum. No entanto, esse episódio apresenta uma semelhança impressionante com uma história real envolvendo o bilionário da tecnologia Elon Musk. Por mais de 2 décadas, Elon tem trabalhado em um plano para construir uma civilização humana funcional em Marte, um plano que ganhou uma nova dimensão em 2024 com a construção de centenas de espaçonaves conhecidas como Starship pela empresa espacial de Elon. A empresa está acelerando os planos em preparação para um futuro em que a existência humana não estaria limitada a este planeta verde. Embora essa visão ainda possa levar algumas décadas para se tornar realidade, 2024 pode ser um dos anos decisivos para a realização dessa visão. Apenas no primeiro semestre do ano, a SpaceX realizou 52 lançamentos separados e até aperfeiçoou o conceito de foguete reutilizável chamado Falcon, que poderia facilitar várias viagens humanas de ir para Marte no futuro próximo. Se tudo correr conforme o planejado, essa civilização poderá ser totalmente estabelecida até 2051, que foi o mesmo ano em que Marge e Lisa finalmente chegaram a Marte no episódio de Os Simpsons. Obrigado por assistir a este vídeo. Nos vemos no próximo. Obrigado pela sua companhia. Aproveite e clique em um dos cards da tela para assistir a mais um vídeo. Não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal.